assassinatos por 100 mil habitantes. Ou seja, Walter, o Chile tem uma situação muito melhor comparando com o Brasil, mas é claro que a população fica assustada, mesmo que o aumento aí não seja muito expressivo, porque vem aquele temor. Será que a gente vai se transformar no México, no Brasil, numa Colômbia, né? Então esse medo do pior faz com que as pessoas, de alguma forma, coloquem toda essa preocupação. E mais uma vez a gente tem um paralelo com outra nação, que é o Brasil. E as perspectivas é de que no ano que vem a segurança pública também domine aí os discursos, as propostas, as plataformas de governo. E aí a direita, assim como no Chile, deve sair em vantagem, porque é quem mais explora essa temática, já está acostumada, né, a lidar com essas situações sem nenhum tipo de constrangimento ao não respeitar direitos humanos ou partir aí para ações consideradas mais radicais. Como é que você observa também, Walter, fazendo esse paralelo agora entre Brasil e Chile, como a segurança pública deve dominar a nossa eleição e, ao mesmo tempo, se você acredita que a direita também vai sair muito dividida, como está atualmente no Chile, né? E olhando aí para as várias pré-candidaturas e para os desentendimentos entre os filhos de Jair Bolsonaro e nomes da direita como Tarcísio de Freitas, é provável também que a direita se divida aqui no Brasil nas eleições do ano que vem, em sua opinião. Primeiro sobre essa percepção chilena ou do chileno, dos chilenos, da população, de que a segurança é um problema, apesar dos números que eles apresentam, isso aí a gente tem que colocar dentro da realidade de cada país, né? Claro que os números dele, comparados aos nossos, são de um país absolutamente tranquilo, né? Mas na realidade dele, naquilo que eles vivem, deu-se uma piora, e eu acho correto, justo, que a população se assuste e já cobre dos governantes alguma solução para um problema que, na dimensão que eles vivem, é bastante para preocupar. O tema da segurança pública tende, sim, a ter muita força no debate eleitoral do Brasil ano que vem. Isso é uma novidade, porque a eleição presidencial, a presidencial especificamente, nunca colocou o tema como ponto central, é um tema que os candidatos a presidente discutiam dentro de uma perspectiva que se sabia que a União seu papel limitado, né? A gente sabe que quem atua de fato na linha de frente do combate à criminalidade, essa criminalidade cotidiana no Brasil, são os estados, os governos. Então, era uma discussão que pegava no âmbito dos estados. Nacionalmente não havia essa esse destaque, né? O tema não era colocado como ponto central, tá caminhando para ser. A gente espera que a campanha faça isso dentro de um nível de racionalidade, né? É que se entenda qual é a missão, qual é a função, qual é o papel e os limites de um governo federal, de um presidente, ou se coloca em discussão a possibilidade de mudar esses limites, mas não passar essa ideia de que o presidente pode resolver o problema do roubo que a gente está assistindo ali na esquina, né? Isso não é papel de presidente e eu acho que isso precisa ser discutido com alguma racionalidade, para a gente não ter simplesmente um candidato que vai dizer vai na base do prende e arrebenta e as pessoas se encantarem com essa ideia mesmo se sabendo que isso não é, há limites constitucionais que determinam que isso não é papel de um presidente da República. Eu acho que, de alguma forma, aí voltando à questão eleitoral e à perspectiva da direita brasileira, comparando a situação, de alguma forma, eu acho que o Chile vai sim servir de referência para aquietar a direita brasileira, que está, de fato, com essa divisão, mas o Chile está caminhando para um entendimento. Se houver esse entendimento, eu acho que acaba sendo uma forma da direita brasileira se entender e entender que é unida, que ela poderá ser mais forte, né? Se for brigas como a gente está assistindo agora dentro do próprio bolsonarismo, com setores da direita, por conta de estratégias que estão sendo desenvolvidas para o ano que vem. Quem vai se beneficiar disso, claro, são os adversários. E o Lula, por exemplo, que tende a ser candidato à reeleição, ele está fazendo um esforço muito grande de, ao contrário do bolsonarismo, manter unida a base em torno da qual ele tem governado e ele fez a eleição de 2022.
Então, você não tem grandes crises, nenhuma grande crise conhecida pelo lado da esquerda, pelo lado do governo, enquanto na direita, de fato, está faltando entendimento. Algumas situações estaduais estão predominando sobre a realidade nacional. E isso pode ser complicado, de fato, para uma conversa em torno de uma aliança em 2026. Agora, de repente, essa situação do Chile, como eu disse, com as forças de direita e centro-direita se entendendo, caso elas se entendam, né? Porque, claro, que vai ter que haver conversas aí para saber se no segundo turno essas forças estarão de fato juntas, né? Há diferenças entre elas. E o Cast, de alguma forma, se beneficiou exatamente de uma situação em que, paradoxalmente, apareceram candidaturas mais radicais do que a dele. Então, se ele trouxer essas candidaturas radicais para dentro da sua campanha, o eleitor entenderá, então tudo isso vai precisar ser precificado devidamente do ponto de vista eleitoral e político para saber no que é que vai dar. Agora, eu acho interessante que a direita brasileira ela observe o que está acontecendo no Chile para, em cima disso, adotar seu caminho aqui e, enquanto isso, fazer esse entendimento sobre esses problemas, como eu disse, problemas estaduais estão prevalecendo sobre um projeto nacional e isso pode complicar o plano de um grupo, vamos lembrar, que é no caso da direita e da centro-direita brasileira, um grupo que ainda não tem candidato. Né? O candidato natural, que seria o ex-presidente Jair Bolsonaro, está inelegível e dificilmente, eu diria que é quase impossível que ele reverta isso para 2026. Enquanto isso, tem muitos nomes soltos aí, então até essa dificuldade de ter um nome, ao contrário do que acontece no lado governista, que o Lula me parece definido como candidato à reeleição. É isso, como o Walter bem destacou.